paz do Senhor, que Deus abençoe, livre de todo mal. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. E aqui no livro de Apocalipse 3 é a quinta carta. A quinta carta do livro de Apocalipse são as cartas que Jesus mandou para os anjos dele. Jesus, ele estava mandando aquelas cartas para que os anjos soubessem o que estava acontecendo e o que ainda ia acontecer. Então Jesus, ele chama João e ele fala: João, escreve tudo que você vai ouvir e que você vai ver. E essas 7 cartas, elas são muito parecidas. É quase uma repetição das cartas. Muda-se uma coisa ou outra, mas Jesus sempre falando do mesmo assunto e da mesma coisa para cada anjo das 7 igrejas. E na quinta carta ele fala: diga ao anjo da igreja que fica em Sardes, escreva isto, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essas 7 estrelas significam os 7 anjos das igrejas, que estava lá no céu, aquelas estrelas representando aqueles 7 anjos que estavam na terra, cuidando das pessoas, para que as pessoas não se perdessem. A missão deles era fazer o trabalho de Deus, fazer a obra. E aqueles anjos, eles estavam dentro daquelas igrejas dia após dia, batalhando para aquela obra. Só que Jesus, nessa carta, Jesus fala que a obra daquele anjo não estava viva, estava morta. E aqui no versículo 2, aqui no 2, Jesus, ele fala para que o anjo vigie, porque... E Jesus, ele aqui no 2, Jesus manda que aquele anjo vigie e confirme, porque o anjo não estava vigiando. Vigiar, para ficar ligado, não confiar em todo mundo, não confiar em tudo, em todos. Então Jesus disse: vigie, confirme, porque eu não estou achando a tua obra perfeita. E Jesus fala que não achou a obra daquele anjo perfeita diante dele. E isso, o anjo não estava fazendo as coisas corretas, porque aquele anjo, ele estava aceitando coisas erradas na igreja. A história dessas 7 cartas é a mesma. Jesus, ele não estava vendo que cada anjo naquela igreja, ele estava recebendo pessoas que não deveriam. Estava no 3, Apocalipse 3, versículo 3, Jesus, ele fala para que aquele anjo lembrasse de tudo que ele recebeu de Deus e tudo que ele ouviu, para que ele não caísse, para que aquele anjo não caísse. E Jesus disse: e se arrepende das coisas erradas que o anjo vinha fazendo. E aí Jesus falou para ele na carta, na quinta carta, e Jesus fala para ele: porque senão eu venho sobre ti como um ladrão. Quer dizer, o ladrão entra na casa de alguém, ele não vai avisar, né? O ladrão não vai chegar para ninguém, vai falar... o ladrão não vai chegar para o dono da casa e ele vai falar: eu vou na sua casa, eu vou roubar você hoje, tá bom? Eu vou assaltar alguém hoje. O ladrão não vai fazer isso. O ladrão, ele vai secretamente. E bem assim Jesus falou. Por isso, Jesus comparou a vinda dele para a igreja
desse anjo como um ladrão. Que ele fala, se o anjo não mudar, se o anjo não consertar os erros dele, ele ia chegar sem o anjo saber a hora. E quando ele chegasse, o anjo não ia gostar, porque seria castigado. E é isso que Jesus está explicando na carta. Jesus manda a carta para o anjo das igrejas para que eles se corrija, conserte os seus erros. E esse Apocalipse é um livro de revelação, mas Apocalipse, ela veio aquelas cartas para aqueles anjos, os anjos que eram encarregados de levar a palavra de Deus à população, às pessoas, ensinar. Eles estavam se corrompendo com o mal que estava ali presente, deixando pessoas erradas, pessoas ruins entrar na igreja e mudar a palavra de Deus, ensinando coisas erradas. E Deus mandou a carta, 7 cartas para os 7 anjos, mandando que eles se corrigissem. Que é isso que fala essa carta, a 5ª carta. E no 4, Jesus ele fala, mas também naquela cidade de Sodom, algumas pessoas não se contaminaram. Portanto, andarão com Jesus vestido de branco e serão dignos de Jesus. Isso Jesus diz na carta, que nem todos que estavam ali estavam errando, né? Estavam fazendo as coisas que desagradavam a Deus. Então ele disse, para esses que não se perdeu, que não se corrompeu, esses vão andar comigo vestido de branco, aonde no céu, claro, que é onde Jesus está, né? É isso. Então fica com Deus, que o Espírito Santo entre na sua casa, na sua vida, cuide de vocês, dê lugar, seja digno do Senhor, porque somos nós que temos que dar lugar, somos nós que temos que convidar o Senhor para a nossa vida. Não espere que o Senhor faça aquilo que é você que tem que fazer. E fica com Deus.